Bom dia, eu me chamo Luana e o grupo da gente é formado por 8 integrantes e a gente vai apresentar sobre a placentação. A gente optou por dividir o tema em 4 tópicos para facilitar a compreensão do assunto e cada tópico foi dividido para 2 integrantes do grupo, sendo eles implantação e placentação, placenta, classificação das placentas e componentes fetais. Para a gente entender sobre placentação, a gente precisa compreender um processo que acontece antes dela, que é a implantação. Ela é definida como a fixação completa de um embrião de um mamífero na parede uterina, que é o endométrio. Esse processo também é chamado de nidação e é normal acontecer um sangramento durante esse período por conta da descamação do endométrio. Nos ruminantes, a implantação acontece nas carúnculas, já nos cavalos, porcos e demais espécies, em zonas específicas do endométrio. Também pode acontecer da implantação ocorrer nas tubas uterinas ou na parte inferior do útero. Aí, nesse caso, é considerada uma gestação de risco. O período de implantação não é o mesmo para todas as espécies. Aqui a gente tem alguns exemplos. Nos bovinos, acontece entre o 11º e 40º dia. Nos ovinos, entre o 10º e 20º dia. E já nos equinos, entre o 30º e 35º dia após a fecundação. Didaticamente, a implantação ela acontece em 4 fases. Como a gente pode ver na imagem do lado, na primeira fase, o blastocisto ele é movido pelas células ciliadas da tuba uterina, enquanto ele vai perdendo a sua zona pelúcida, que é o que dava a nutrição a esse embrião. Na segunda fase, o embrião ele procura um local com boas condições para poder se nutrir, já que agora ele não tem mais a zona pelúcida. Essa segunda fase a gente chama de aproximação. Na terceira fase é de fato o primeiro contato entre o blastocisto, que no caso vai ser o trofoblasto, as células que envolvem ele, que vai se conectar com o endométrio. E por fim, na quarta fase, que é a penetração, o trofoblasto ele forma vílos que entra em contato com o tecido conjuntivo e a partir daí o embrião tem condições de se nutrir e de se desenvolver. Aqui a gente vai ver um vídeo explicativo, esquemático, sobre o processo de implantação das células. No tecido conjuntivo, o blastocisto precisa atravessar o tecido epitelial que reveste a parede endometrial. O tecido conjuntivo é rico em nutrientes para o desenvolvimento do embrião. Para permitir a penetração da barreira de revestimento, o trofoblasto se prolifera e diferencia em citotrofoblasto e um agrupamento de células sem delimitação interna, chamado sinciciotrofoblasto. Esse agrupamento escava o endométrio a partir de atividades enzimáticas. No entanto, sob a ação da progesterona, o endométrio sofre reação decidual, que controla a reação invasora do sinciciotrofoblasto, impedindo a destruição do miométrio. Já dentro do tecido conjuntivo, o embrioblasto se diferencia em epiblasto e hipoblasto, formando uma segunda cavidade, denominada cavidade amniótica, além da blastocele, que por sua vez passa a denominar-se saco vitelíneo primário. Com o blastocisto inteiro no tecido conjuntivo, a nidação chega ao fim e o embrião pode se nutrir e desenvolver. Dependendo do tipo da implantação, ela pode ser classificada em intersticial ou superficial. Na intersticial, os tecidos embrionários e extraembrionários ficam dentro do endométrio. É como se o embrião ele fagocitasse a parede uterina. Isso acontece nos humanos e roedores. Já na implantação do tipo superficial, o embrião ele permanece no lumen uterino e as membranas fetais ficam em contato com a mucosa uterina. É também chamada de implantação não invasiva.
e ela ocorre nos ruminantes, equinos e suínos. Após a fase de implantação, nós temos a fase de placentação, que é a justaposição das vilosidades do córion fetal. É uma reorganização dos tecidos materno e fetal. A placentação é a ligação entre o sangue materno e fetal, separados por uma camada de tecido, e se caracteriza pela perda de tecido durante o parto. E também, nessa fase, ocorre o crescimento e o desenvolvimento das membranas extraembrionárias. O vídeo a seguir, ele mostra uma breve definição, tanto de placenta como de placentação. O saco vitelíneo primário agora torna-se definitivo e armazena nutrientes para a formação do cordão umbilical. O citotrofoblasto funde-se ao mesoblasto, formando o córeo, que vai envolver e proteger o embrião e os outros anexos embrionários. O contato entre o córeo e o endométrio desenvolve a placenta. Essa placenta é um órgão compartilhado pelo feto e a mãe, permitindo a troca de materiais entre o sangue de ambos. Por ser formada por microvilosidades, a placenta tem um aumento considerável de superfície de contato, facilitando a troca de materiais entre os dois indivíduos. A figura a seguir, ela mostra uma placentação de um ovino com 60 dias de gestação. E pela figura a gente pode observar a membrana miniótica, o embrião, o cordão umbilical, o alantoide, o placentoma e a placentação corioalantoide. O tipo de relação entre a mãe e o feto pode ser classificada em adecidual, que é o deslocamento do epitélio coriônico sem as perdas da mucosa uterina, ou seja, sem hemorragia ou com pequenas hemorragias. Então, nessa classificação, os anexos fetais eles não são eliminados durante o parto, e a placenta ela fica retida no interior do útero por um curto período, e por isso que ela também é chamada de semiplacenta. E ela pode ser encontrada em éguas, em jumentas, porcas e ruminantes. Já a placentação biseduada, a gente tem o trofoblasto, que destrói o endométrio. E ela é classificada, ela é caracterizada pelo deslocamento placentário da parede do útero, com desprendimento e com a hemorragia da mucosa uterina. Ou seja, os anexos fetais, eles são eliminados durante o parto, juntamente com o feto. E é por isso que ela também é chamada de placenta verdadeira. E ela pode ocorrer em carnívoros, primatas e roedores. A placenta. A placenta é um órgão intermediário entre a mãe e o feto. Ela facilita a troca de nutrientes para proteger e sustentar a gravidez. Ela tem diversas funções, entre elas, oferecer a regulação do ambiente uterino, atuando como uma barreira protetora que impede a passagem de substâncias venosas e também de alguns micro-organismos para a circulação fetal e, consequentemente, para o feto. Ela também atua ofertando imunoproteção aos carnívoros. Nos animais domésticos são os cães e gatos. Essa imunidade é fornecida aos filhotes através da transmissão passiva de imunoglobinas via placenta. Já nos ruminantes, suínos e equinos, esse tipo de função não se estabelece. A placenta é impermeável às imunoglobinas, então a transferência de imunidade ocorrerá após o nascimento pelo colostro. Ela também remove os detritos metabólicos pela artéria umbilical, que carrega sangue venoso para fora do feto. Nele contém as excretas do feto e o dióxido de carbono. Também oferece o suprimento de oxigênio e nutrientes, pois como os pulmões do feto ainda estão inativos, então a placenta fica responsável por trazer para o feto o sangue arterial, que é rico em oxigênio e nutrientes, e descartar o sangue venoso. Essas trocas são mediadas pelo cordão umbilical.
O cordão umbilical ele conecta o feto à placenta e é nele que as artérias umbilicais e a veia umbilical estão presentes. Na imagem ao lado, vemos o cordão umbilical. Em azul está as artérias e em vermelho a veia. A placenta também tem funções hormonais. Ela produz e secreta hormônios que irão manter a gestação até que o feto seja formado e esteja pronto para nascer. Aqui são os hormônios esteroides que são liberados pela placenta. A progesterona, ela mantém a gestação, ela relaxa a musculatura lisa, ela aumenta o endométrio, que é a parede que reveste o útero, mantém o equilíbrio hidroeletrólito, estimula o centro respiratório no cérebro, fazendo com que a mãe mande mais oxigênio para o feto. Outro hormônio esteroide é o estrogênio. Ele promove rápida proliferação da musculatura uterina, ele contribui para um rápido aumento das mamas, aumenta a circulação, ele prepara a sífise púbica para a ação da relaxina na expulsão do feto. Esse é um hormônio peptídeo, é o HCG, ele é um hormônio glicoproteico. Desde o início da formação da placenta, ele é secretado. A sua principal função é de manter o corpo lúteo. Ele controla as taxas de progesterona e estrogênio, não permitindo que elas diminuam, garantindo a manutenção da gestação e a ausência de uma nova ovulação. Esse é outro hormônio peptídeo. É o lactogênio placentário. Ele é um hormônio proteico, é encontrado no plasma da gestante a partir da 4ª semana de gestação. Ele estimula o pâncreas na produção de insulina, proporciona uma maior quantidade de glicose e de nutrientes para o feto que está em desenvolvimento. Esse gráfico ele mostra uma representação esquemática das variações nas concentrações hormonais em uma vaca da gestação até o parto. Ele está mostrando as concentrações de progesterona, prolactina e estrogênio, que tem estrogênio e a prolactina tem um pico no final da gestação, enquanto a progesterona ele diminui no final da gestação. As placentas são classificadas de acordo com diferentes critérios, tais como anatomia, histologia, nutrição, formação de vasos placentários, implantação e a perda de tecidos durante o parto. Observação: a implantação e a perda de tecidos durante o parto já foi falado anteriormente. De acordo com a classificação anatômica, vamos ver as principais. Difusa é quando por todo o córeo ocorre o contato e comunicação com a mãe. Temos a cotiledonária. Por toda a extensão da placenta, existem cotilédones espalhados pelo córeo, fazendo essa comunicação. Temos também a zonária. A zonária é quando o contato materno ocorre apenas em uma zona ou região ou faixa equatorial. Temos também a discoidal. A placenta discoidal possui vilosidades que se concentram em uma região em forma de disco. Podemos perceber várias imagens exemplificando o que foi falado. Na imagem A, podemos ver uma placenta do tipo difusa. Percebemos a presença de vasos fazendo a comunicação, a ligação entre o feto e a mãe.
Na imagem B, podemos perceber a presença de cotilédones. Esses cotilédones, eles são responsáveis pela ligação entre o feto e a mãe. Na imagem C, temos um tipo de placenta zonária. Podemos ver que na parte central, na faixa equatorial, temos a ligação entre a mãe e o feto. Percebemos na imagem D a presença da placenta discoidal. O feto é ligado através do cordão umbilical. Podemos também diferenciar de acordo com a espécie. Na espécie equina e na suína, há a presença da placenta tipo difusa. Já nos carnívoros, cães e gatos, a placenta é do tipo zonária. Nos ruminantes, nas nossas vacas, nossos caprinos, nossos ovinos, a placenta é do tipo cotiledonária. Nos nossos primatas, e nas nossas ratas, né, nos nossos roedores, existe a presença da placenta discoidal. Vamos falar sobre a classificação histológica, que é, no caso, a classificação microscópica. Na epitélio corial, ocorre o contato do córion com o epitélio materno. Neste caso, não existe risco de hemorragias, pois o contato não atinge os vasos sanguíneos. Está presente nos equinos, ruminantes e suínos. Na placenta do tipo endotélio corial, o córion destrói o epitélio e a submucosa materna, passando a ter contato direto com o endotélio. Está presente nos carnívoros, nos cães e nos gatos. Já a placenta do tipo hemocorial, o córion atravessa todas as camadas teciduais, fazendo contato direto com o sangue materno. Observação. A placenta hemocorial fornece os anticorpos maternos. As demais placentas não fornecem e, portanto, após o nascimento, o filhote receberá via colostro. Esse tipo de placenta está presente nos primatas e nas ratas. Percebemos que esse quadro ele mostra as principais diferenciações nas espécies. De acordo com a classificação anatômica, podemos perceber que os equinos e suínos possuem o tipo difusa. Já os ruminantes possuem o tipo cotiledonária. Os carnívoros possuem a placenta zonária. Já os primatas possuem a placenta tipo discoidal. De acordo com a classificação histológica, podemos perceber que equinos, suínos, ruminantes possuem placenta do tipo epitélio corial. Já os carnívoros possuem a placenta do tipo endotélio corial. Já os primatas possuem a placenta do tipo hemocorial. Essa imagem, ela demonstra a placenta do tipo difusa. Percebemos aí a presença dos vasos sanguíneos, né? Ele faz a comunicação, a troca gasosa, a troca de nutrientes entre o feto
e a mãe. Nessas 3 imagens, também são exemplos, né, do que foi falado. Do lado esquerdo, percebemos aí a placenta do tipo cotiledonária. Olha só, esses círculos vermelhos são os cotilédones. Eles quem fazem a comunicação entre a mãe e o feto. Espalhado por todo o corpo da placenta, né? Na imagem central, ela demonstra um tipo de placenta zonária. Percebemos a presença de uma faixa equatorial, e é por essa faixa que ocorre toda a comunicação entre a mãe e o feto. Está presente nos carnívoros, né? Já a imagem da direita é uma placenta do tipo discoidal. Ela está presente nos primatas e nos roedores. A formação dos vasos placentários. Existem 2 tipos, o córeo vitelino e o córeo alantoidiano. O córeo vitelino é uma estrutura semelhante a um saco, e nesse saco se encontra o vitelo. E esse vitelo é responsável pela nutrição dos embriões, principalmente de peixes, répteis e aves. Nos mamíferos, esses sacos são reduzidos e bastante vascularizados, e assim permitem a nutrição dos embriões. A sua estrutura se inicia com a formação de vasos sanguíneos, e eles migram para o embrião. Sua principal forma de nutrição é nos mamíferos e isso ocorre na placenta. Já o córeo alantoide é derivado da parte posterior do intestino do embrião. Essas estruturas são bem desenvolvidas nos répteis e nas aves, e possuem como função principal o armazenamento de excretas, que são produzidos durante a formação do embrião e também participam de trocas gasosas, absorvem minerais presentes nas cápsulas dos ovos e incorporam-se ao esqueleto do embrião. E nos mamíferos, a estrutura do vitelo é reduzida, pois faz parte da estrutura do cordão umbilical, no qual são formados vasos que fazem o transporte dos nutrientes e do oxigênio da placenta para o embrião, com a remoção do dióxido de carbono e dos compostos nitrogenados do embrião. A nutrição também existe 2 tipos, que é a nutrição histotrófica, quando ocorre as trocas de substâncias que passam de célula a célula, e essa fonte nutricional primária ocorre no desenvolvimento do feto dos mamíferos. E na nutrição hemotrófica, ocorre quando as substâncias são transmitidas diretamente pelos capilares sanguíneos. Sobre os componentes fetais e sua formação. Os anexos embrionários são estruturas que se formam a partir dos folhetos germinativos. Entretanto, é importante falar que esses anexos não fazem parte do corpo desse embrião. Por isso, são chamados de estruturas extraembrionárias e desaparecem com o nascimento. A diferenciação dos folhetos embrionários se dará em ectoderme, endoderme e mesoderme. O ectoderma e o endoderma possuem função epitelial, enquanto o mesoderma tem função de transporte do sangue. Essa estrutura está presente durante o desenvolvimento embrionário e auxilia, além de atuar em processos como nutrição, respiração, excreção e proteção do embrião. Além da espécie humana, outros mamíferos, como os peixes, os répteis e anfíbios e aves também apresentam anexos embrionários. Os anexos embrionários são o saco vitelínico, o âmnio, o alantoide, o córeo e a placenta. O córeo é uma membrana muito vascularizada que envolve tanto o embrião como de todos os demais anexos embrionários, fornecendo proteção e nutrição. Saco vitelínico. Essa estrutura ela parece um saco rico em vitelo, ou seja, ajuda na nutrição do embrião
em especial dos peixes, répteis e aves. Os mamíferos, assim como nós seres humanos, são reduzidos e bastante vascularizados, permitindo a nutrição do embrião. Amino. Ele é responsável pela proteção do embrião contra choques mecânicos e ressecamentos. Essa estrutura está presente em répteis, aves e mamíferos. Ela tem uma grande importância evolutiva, pois permitiu a independência da água para a produção. A bolsa amniótica ou amino é constituída por uma fina membrana que estabelece limites a essa estrutura, cheia de um líquido chamado amniótico. Alantoide. Deriva a parte posterior do intestino do embrião. Essa estrutura está presente de forma bem desenvolvida nos répteis e aves e tem como função armazenar as excretas produzidas e participa de trocas gasosas. Absorve minerais presentes na casca dos ovos e incorpora-se ao esqueleto do embrião. Cordão umbilical. É um tubo que liga ao útero da mãe e leva nutrientes para o organismo do bebê e ainda garante sua respiração. Como vocês podem ver na imagem da esquerda, o córeo é essa camada de revestimento que envolve todo o animal. Então, por isso, como foi dito, sua função principal é de proteção. E o amnion, vocês vão observar, é esse nome do meio, do lado direito da imagem, com o nome de amniótica sac. E como nossa amiga Tamires falou, é uma fina membrana que delimita uma bolsa cheia de líquido amniótico. Ele também protege contra infecções, permite a movimentação do embrião e o desenvolvimento dos pulmões. O saco vitelínico, temos a vesícula vitelínica, que é o único anexo do embrionário dos peixes e anfíbios. Nas aves e répteis, ela é bem desenvolvida. Já nos anfíbios, embora os ovos apresentem grande quantidade de vitelo, a vesícula vitelínica é mais simples do que nas aves e répteis. Neles, o vitelo está dentro da grande célula, sendo disponibilizado através da atividade de enzimas intracelulares. E nos mamíferos, a vesícula vitelínica apresenta-se reduzida e com pouco vitelo, não tendo muito significado para a nutrição do embrião. Alantoide. O alantoide, como vocês podem ver, é como se fosse essa bolsa saindo ao lado direito, que serve para o acúmulo de excretas, trocas gasosas, a captação de cálcio e da casca calcária e da capacidade angiogênica, que significa a formação de novos vasos sanguíneos. E como foi dito, para finalizar, ele é bastante desenvolvido em répteis, aves e na maioria dos animais domésticos e pouco desenvolvido nos mamíferos. Essas são nossas referências bibliográficas que usamos, para fazer nosso trabalho, e espero que vocês tenham gostado.